Então, mal as primas, Bettina, Isa e Laura saíram daquele corredor dourado do último desafio e pronto, uma nova surpresa já estava esperando por elas. Sabe quando a gente acha que já viu de tudo? Pois é, elas também achavam, mas o que veio a seguir, nossa, nem a imaginação mais criativa delas poderia ter previsto. Elas foram parar numa clareira mágica, onde as árvores pareciam se esticar, sabe? Como se quisessem tocar a luz lá no céu. E a própria luz dançava de um jeito todo diferente, criando ilusões a cada passo. Foi bem ali, naquele lugar super encantado, que o inesperado aconteceu. Num piscar de olhos, as sombras delas simplesmente se soltaram do chão. É isso mesmo, se desgrudaram dos pés delas, ganharam vida, olharam para as meninas, fizeram umas caretas e, como se fosse o maior pega-pega do mundo, saíram correndo e pulando pela clareira. Já pensou? A reação delas foi imediata e cada uma de um jeito diferente. A Isa, claro, deu aquele grito, assustada com o dizemo de pernas dela. Já a Bettina, a nossa cientista, ficou maravilhada. Os olhos dela brilhavam de curiosidade. E a Laura, sempre prática, já focou na solução. Era hora de bolar um plano para capturar aquelas fujonas. E então começou a grande caçada às sombras. A primeira a mostrar do que era capaz foi a sombra da Bettina, que provou ser tão criativa e inventora quanto a própria dona. Gente, olha só o que essa sombra fez! Era uma verdadeira artista da travessura. Ela criou formiguinhas de sombra que marchavam em formação, depois um mini foguete de sombra que ameaçava decolar, e chegou a fazer um par de óculos de sol gigantes e colocar numa árvore, que saiu andando toda perdida. Que cena! A Bettina saiu correndo atrás da sua sombra. Claro, até tropeçou, mas levantou rindo. Foi quando ela viu um pedaço de arco-íris brilhando no chão. Com muita agilidade e um pouquinho de sorte, ela pegou aquele arco-íris e o usou como um laço, uma solução mágica para um problema mágico. Certo, uma sombra capturada, faltavam duas. A próxima da lista era a da Isa, uma artista rebelde que pintava o chão com seus movimentos. A sombra da Isa não corria sem rumo. Ela deslizava, deixando um rastro de desenhos incríveis. Portais misteriosos, setas que apontavam para lugar nenhum e até corações que pulsavam no chão. A Isa ficou fascinada. Era como ver a própria criatividade dela ganhando vida. Mas aí a Isa, com aquele olhar de artista dela, percebeu uma coisa. Os desenhos não eram aleatórios. Eles formavam um padrão, um mapa. A sombra não estava só fugindo. Ela estava, na verdade, guiando a Isa, convidando-a para segui-la. E quando a sombra desenhou um grande círculo, a Isa entendeu o convite. Ela correu, mergulhou no desenho e foi transportada magicamente pela clareira, aterrissando bem na frente da sua parceira de arte. Com um simples gesto de amizade, a sombra voltou para ela. Faltava só uma, a sombra da Laura, a mais atlética e competitiva de todas. Um verdadeiro desafio para nossa aventureira. Essa sombra era um espetáculo de agilidade. Dava mortal para trás, saltava sobre troncos, fazia parkour entre as árvores e o mais ousado, depois de cada manobra, ela parava para aplaudir a si mesma. A Laura percebeu na hora que ia precisar de mais do que velocidade. Ela precisava de um plano. E é aqui que a gente vê o poder delas quando trabalham juntas. A Laura teve a ideia da armadilha. A Bettina analisou o terreno para criar um desafio que a sombra não ia resistir. E a Isa usou sua arte para desenhar a isca perfeita, um obstáculo espetacular. A armadilha estava pronta, uma rampa desenhada no chão que levava a um anel de luz flutuante. A sombra da Laura não resistiu ao desafio. Seus olhos escuros brilharam, ela correu, pegou o impulso e saltou, direto para o centro da armadilha. A Laura puxou a linha de luz com cuidado, trazendo sua sombra de volta. E enquanto a sombra se alinhava novamente em seus pés, ela olhou para as primas e sorriu. A lição era clara. Separadas, elas eram fortes, mas juntas... juntas elas eram invencíveis. Com a missão cumprida, as sombras voltaram para os pés das meninas, agora bem tranquilas e talvez um pouco envergonhadas da travessura. A clareira inteira parecia respirar aliviada. O chão tremeu suavemente e uma nova marca dourada apareceu na terra, confirmando a vitória. Ao lado, uma mensagem surgiu, já apontando o caminho: sigam pelo caminho das folhas giratórias. Um redemoinho de folhas douradas se formou na mesma hora, criando uma trilha cintilante que se perdia entre as árvores.
Juntas como sempre, Bettina, Isa e Laura seguiram o caminho, prontas para a próxima aventura. O que será que as aguarda no final dessa trilha mágica? A jornada com certeza está longe de acabar.